Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. O que eu vou falar hoje vai ser algo que vai abrir a sua mente e a mente de muita gente, porque estão pregando muitas mentiras, estão ensinando muitas mentiras às pessoas. E muita gente está acreditando, por incrível que pareça, porque é mais fácil você acreditar na mentira, no engano, do que na verdade. E muitas pessoas não gostam da verdade, porque a verdade, ela requer renúncia, sacrifício, uma vida reta, uma vida decente. A mentira não. A mentira, ela é algo muito fácil, porque você pode viver a sua maneira. Você não tem que dar satisfação. Você pode viver como você quiser. Você já ouviu falar que nós vivemos na graça, né? Quem nunca ouviu falar? Que nós estamos na época da graça. Que nós não estamos na época da lei. Você também já ouviu falar que o dízimo era na lei e que na época da graça ou na era da graça não é necessário você dar o dízimo. Você também já ouviu falar isso, né? E eu vou provar a você com palavras do Senhor Jesus, não de nenhum profeta, nem do bispo, nem de nenhum apóstolo, e sim, única e exclusivamente do Senhor Jesus. No capítulo 5 de Mateus, versículo 17, diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Está aqui. Jesus falando que ele não veio destruir a lei, e sim cumprir, obedecer. Olá, Marcos. Então, quando você ouve alguém falar que o dízimo é da lei, é do Velho Testamento, quando você ouve falar que nós estamos na era da graça, cuidado, porque estão te enganando. A graça, a época de Jesus, ela completa a lei de Deus. E uma pergunta que eu quero fazer. Jesus falou que ele veio cumprir a lei. E a lei dos profetas. Porque Jesus é anterior à lei. Então, se Jesus destruísse a lei, estaria destruindo a ele mesmo. Estaria sendo incoerente com ele mesmo, porque foi ele, porque ele era Deus. Então Jesus acaba com esse ensinamento mentiroso, enganador, que nós vivemos na era da graça. Quando alguém fala para você que estamos na era da graça, é para pecar. Pecar de manhã, de tarde, de noite e depois pedir perdão. Muitos fazem isso. Então, como defesa, como desculpa, eles usam a era da graça. Mas as campanhas são feitas pela lei. Eu sempre falo isso. O dízimo era na época da lei.
Na época de Moisés. Tá bom. Eu pergunto a você, bonitinho. Vou te chamar de bonitinho para não te chamar de outra coisa. E a oração? Quando que ela surgiu? E o sacrifício? Quando que surgiu? E o jejum? Quando que surgiu? Quando a lei foi feita, Jesus existia? Ele mandou cumprir apenas por um tempo? Deus nunca mudou. A lei sempre existiu e sempre existirá. Mas existe gente que acha que determinadas coisas não se deve fazer porque é na época da lei. Tá bom. Então, você não pode acreditar na salvação. Porque a salvação existia. Moisés foi salvo, Elias foi salvo, Abraão foi salvo, Noé foi salvo. Ou a salvação só passou a existir na época de Jesus? Diz para mim, olá Flávio. Então, as pessoas estão te ensinando mentiras. Eu estou te provando na Bíblia. Quando Jesus diz, eu não vim descumprir, e sim cumprir a lei e os profetas. E ele diz, ninguém pode tirar nada da lei, nem acrescentar. Foi ele quem disse isso. Então o evangelho moderno, o evangelho mentiroso, o evangelho que agrada o diabo, é esse evangelho que tudo pode, tudo é possível. E eu penso que as pessoas que estão ensinando isso, é que elas gostam de viver no pecado, porque depois é fácil pedir perdão. Ah, estamos na época da graça. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, de todo, ou de tudo. Então eles não mencionam a lei. Então, seria melhor, pastor, você pegar a Bíblia e tudo que é lei, Velho Testamento, você jogar no lixo. Você prega sobre Elias, Elias é lei. Você prega sobre Davi, pastor, é lei. Você prega sobre Moisés, é lei. Você prega sobre Noé, Abraão, é lei. Você prega os Salmos, é lei. Tudo é Velho Testamento. Você prega os Provérbios, também é lei. Você vê a incoerência, a safadeza de determinados pastores. Você não quer dar o seu dízimo? Não dê. Mas não invente nenhuma desculpa. Porque essa desculpa é diabólica, que estamos na era da graça. Que Jesus não mandou dar o dízimo. Não é necessário. Aqui está escrito, eu vim cumprir a lei. Foi Jesus que disse isso. A lei e os profetas, Jesus respeitava. Quantas vezes Jesus mencionou Moisés? Quantas vezes Jesus mencionou a lei e os profetas? Porque ele respeitava. Porque foi ele quem fez a lei. Ele existia antes da lei. E seria uma burrice de Jesus descumprir a lei. Então existe pessoas que estão dizendo para você, não dê o dízimo porque o dízimo é da lei. E você acredita neles, porque você não lê a Bíblia. Você acredita. Você fica procurando, eu quero procurar no Novo Testamento o dízimo. Jesus mandou dar o dízimo, o apóstolo Paulo, João mandou dar o dízimo. Não tem necessidade. Você não precisa procurar. Basta você não dar. Assim de fácil. Anda numa estrada
a 200 por hora. Não precisa ter placa que você vai morrer, que o guarda vai te multar. Precisa ter placa. Anda a 200 por hora. Anda a 150 por hora numa estrada. Precisa ter placa dizendo que você tem que andar a 80 ou a 100. Não precisa. Anda. O seu carro não dá 200 por hora, 150 por hora. Anda para você ver o que vai acontecer com você. Não precisa estar escrito. Então, o seu problema não é falta de fé, é ignorância, é falta de entendimento. Você ora a Deus, você está perdendo o seu tempo, porque a oração é da lei. É até mesmo anterior à lei. Porque Noé orava. Porque Jesus aboliu o sacrifício. Ele foi sacrifício na cruz. Sim, ele foi sacrifício na cruz, mas o sacrifício sempre existiu. É anterior à lei, porque Noé, Abraão, eles fizeram o sacrifício. Abraão deu o dízimo sem existir a lei. Então, é questão apenas de querer ou não querer. Porque desculpa você não tem, justificativa você não tem. O dízimo, quanto à oração, existe na Bíblia desde a criação do mundo. Alguém mandou Abraão dar o dízimo? Diz para mim. Havia alguma coisa escrita para Abraão dar o dízimo? Não, ele deu o dízimo. Ele foi abençoado? Foi. Jesus não veio descumprir a lei. Ele disse, eu vim cumprir. E ai daquele que acrescentar ou tirar um J ou um tio. Foi Jesus quem disse isso. Você acredita em Jesus? Ou você acredita nesses pastores que estão inventando moda, os moderninhos, que dizem, nós estamos na graça, não precisamos fazer sacrifício, porque Jesus fez sacrifício na cruz. Não precisamos dar o dízimo, porque o dízimo é da lei. Tá bom, não tem problema. Olá, Frank, bom dia. Não tem problema, você não precisa dar. Agora, eu vou dizer para você como pastor, você ora. Para que você ora? Você não crê no dízimo? Por que você crê na oração? Diz para mim. Diz para mim. Você não crê no Deus. Foi Deus, não foi Moisés, que instituiu o dízimo como lei. O mesmo Deus instituiu a oração, o jejum, e você não acredita. Eu não sei o que você faz na igreja. Eu não sei aonde você acredita em Deus. Porque você acredita em partes apenas. Isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Olá, Leda. Você acredita? Ou você acredita nesses pastorzinhos que estão ensinando a você que você não deve dar o seu dízimo? Tem problema. Você não deve dar porque você não crê. Agora, você não tem justificativa. Porque eu estou provando para você que Jesus não veio descumprir a lei. Porque senão Jesus não mencionava a lei, não mencionava os profetas. E Jesus, ele foi e é contra qualquer um que venha descumprir a lei. Porque foi ele quem criou a lei. A igreja moderna é uma igreja da casa da mãe Joana, se você me entende. A igreja moderna é a casa da mãe Joana. É tipo um bordel espiritual. Vale tudo. Engraçado, né? Que os mesmos que não creem no dízimo
são os mesmos que oram. Olá, Edson. Anderson, bom dia. Eu não entendo isso. Você não crê no dízimo, mas você crê na oração. Quando a sua barriga dói, aí você lembra de Deus, né? Aí você lembra, aí você pede ajuda. É igual quando o avião está caindo, né? Não existe ateu. Quando o avião está caindo, o ateu clama a Deus. Ele não quer morrer. Aí ele lembra de Deus. É como você. Você que diz, todo pastor é ladrão. Eu sei que existem os enganadores, mas nem todo mundo. Se o pastor é ladrão, não tem problema não. Por que você pede oração a ele? Diz para mim. Ué, ele não é ladrão? Será que Deus vai ouvir o ladrão? Deus para você é só para você pedir alguma coisa. A existência de Deus para você está limitada a você pedir alguma coisa. É o que a igreja ensina, né? A igreja ensina você só a pedir, fazer de Deus um empregado. Alguém pode me dizer o tempo aí, por favor? Frank, por favor, qualquer uma pessoa aí, que eu esqueci o tempo aqui. Deus para você, olá Cíntia, a existência de Deus para você é para sanar os seus problemas, solucionar os seus problemas, atender às suas necessidades. Isso é Deus para você. É o que a igreja moderna apresenta para você. Nada mais. Mas quando Deus manda você fazer alguma coisa, quando Deus pede para você fazer alguma coisa, quando Deus te ensina a fazer alguma coisa para o seu próprio bem, você diz, não, isso eu não faço. Obrigado, dona Eliana. Quer dizer, aqui está a Bíblia. Tem o Velho e o Novo Testamento. Obrigado. Por que você não rasga a Bíblia? Compra um Novo Testamento pequenininho. Rasga a Bíblia. Rasga. O Velho Testamento você joga na lata do lixo. Viva só o Novo Testamento. Viva a sua maneira. Você vai ver o que vai acontecer com você. O inferno havia no Velho Testamento. A salvação havia no Velho Testamento. Como no Novo Testamento. É que você, tapado, encabrestado, tudo que o seu pastor fala, ou tudo que as pessoas falam, você acredita. Você acredita em disco voador. Você agora acredita em Papai Noel, que Jesus nasceu no dia 25. Coloca o sapatinho na janela, porque lá no Rio de Janeiro, como eu sou carioca, a gente tinha o costume, quando criança, na ignorância, na burrice, colocar o sapatinho na janela. Aí no dia 25 tinha lá o presentinho, o carrinho, a bonequinha. E a gente acreditava que era o Papai Noel. Talvez você ainda continue acreditando em Papai Noel. Você já botou a árvore de Natal na sua casa? Você já enfeitou a sua casa? Você já ficou descabelado para comprar o presentinho pro netinho, pro sobrinho, pro gatinho, pro papagaio, para sua esposa, pro seu marido? Já? Então tá na hora, hein? Tá na hora de você ir no Mercadão comprar o presentinho. Porque tá chegando o Natal. Você gosta de mentira. Você gosta de mentira. Leia Mateus 5,17 em diante. Jesus disse, eu não vim descumprir a lei. Eu vim obedecer a lei e os profetas. Ele quem disse isso. Então, quando você ouve alguém falar, dividir a Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, entre a graça e a lei, cuidado. Estão te enganando. A Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Mas existem aqueles que gostam de dividir, né? Velho e Novo Testamento, de acordo com a sua conveniência. Essa é a grande verdade. Na hora que a barriga dói, aí você não quer saber se Deus é da lei ou Deus da graça, né? Aí você quer que ele te atenda. Na hora que você tem um problema, aí você não divide a Bíblia. Eu vejo pastores falando, não se deve dar o dízimo, mas eles pedem oferta.
Engraçado, né? Você não acha engraçado? Ou safadeza? O que você acha? Você acha engraçado ou safadeza? Eu acho safadeza, canalice. Ele fala, não, porque o dízimo é do Velho Testamento da época da lei. Mas ele pede oferta. Engraçado. A oferta surgiu quando? No Novo Testamento? Foi Jesus ou algum discípulo que inventou a oferta? Diz para mim. É como aquelas pessoas que falam assim, não preciso ir na igreja. Eu sou a igreja. Eu não preciso ir na igreja, porque Deus está em todos os lugares. Sim, Deus está em todos os lugares. Então Deus foi burro, Deus foi estúpido, quando Deus mandou Moisés criar o tabernáculo, que era a igreja do passado. Jesus era estúpido, Jesus era idiota, porque Jesus pregava nas sinagogas. Só você que é inteligente. Você é o bambambam da inteligência. Você acha que não tem que dar o dízimo, você acha que não tem que ir na igreja, porque Deus está em todos os lugares, e isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Então Deus foi burro, Deus foi estúpido, Moisés foi estúpido quando criou o tabernáculo, porque você acha que não precisa ir na igreja. Você acha que Deus te atende dentro de casa. Continue orando dentro de casa. O seu problema não é falta de fé. É cabresto. Você só olha para uma direção. Você come tudo que te ensinam. Eu estou te mostrando na Bíblia. Eu não estou mandando você ir ou não ir à igreja. Dá ou não dá o seu dízimo. Eu estou mostrando na Bíblia, você acredita se você quiser. Foi Jesus quem disse. Eu não vim descumprir a lei. Eu vim cumprir a lei. Por que Jesus não disse, olha pessoal, a partir de agora, esquece a lei. Tudo que eu falar é que vai ser a lei. Tudo que Moisés, os profetas, tudo que foi escrito, as tábuas das leis que Moisés pegou no Monte Sinai, esquece, aquilo besteira, aquilo envelheceu, aquilo caducou. Agora, a partir de agora, é que as coisas vão ser verdadeiras. Pô, será que você é tão burro, você é tão idiota que você acredita no que esses pastores ensinam para você? Os mesmos que dizem que você não deve dar o dízimo são os mesmos que pedem oferta. São os mesmos que convidam você para ir na igreja. Tem alguma passagem de Jesus dizendo, olha, você tem que ir na igreja de manhã, de tarde, de noite. Você tem que ir todo domingo, todo sábado. Você tem alguma coisa escrito? Mas a gente vai. Porque a gente entende que a igreja é um lugar aonde a gente aprende, a gente pode estar reunido num só espírito, em comunhão com Deus. É isso que a gente entende de igreja. Mas tem gente que diz que não precisa ir na igreja, porque a igreja somos nós. Tem gente que diz que você não precisa dar o dízimo, porque o dízimo era o Velho Testamento. Problema seu. Você pode continuar acreditando em mentira. E eu quero te dar um conselho. Está chegando o Natal. A festa mais diabólica que o diabo inventou. Você não conhece a história. O Natal é uma festa diabólica e pagã. Pagã. Você não conhece a história. Mas se você botar no Google, você vai entender que Jesus não nasceu no dia 25. Jesus nasceu em meados de setembro. Está na Bíblia. Não tem data, mas a época que Jesus nasceu está na Bíblia. Está no livro de Lucas. Mas você continua acreditando em Natal. Uma festa diabólica que os pastores propagam. Se você acredita em Natal, você deve acreditar em chupa-cabra, em disco voador,
não é verdade? Em fantasma, em saci pererê, mula de duas cabeças. Você deve acreditar nisso também. Não é verdade? Você deve acreditar. Nas outras mentiras que tem também. Que depois da morte todo mundo descansa. Você deve acreditar que todo mundo vai para o céu. Você deve acreditar em reencarnação. Você deve acreditar em tudo isso. Porque quem acredita que não deve ir na igreja e quem acredita que não deve dar o dízimo porque era da lei, você acredita em tudo que eu estou falando. E mais coisas ainda. Quando alguém falar para você que não deve dar o dízimo, porque é época da lei, você pergunta a essa pessoa, seja ela quem for, você vai lá, ô fulano, você ora? Ah, eu oro, eu tenho muita fé em Deus. Ué, mas a oração é anterior à lei. Pior ainda, né? Ué, como é que você ora? Você acredita na oração? Acredito? Ué, e não acredita no dízimo? Não, não acredito não, porque Jesus não mandou dar o dízimo. É uma boa desculpa. Pega o seu carro, vou repetir, e dá 200 km na estrada, a polícia vai te parar. Ou o pneu vai furar, você vai morrer, vai capotar com o carro. Mas se a polícia te parar a 200 km, você fala para ele, seu guarda, não tem nada escrito que eu não possa andar 200 km. Aí você vai ver o que o guarda vai fazer com você. Aqui nos Estados Unidos, ele te leva para a cadeia. Além da multa, ele te leva para a cadeia. Mas não tem nada escrito. Fala pro guarda. Fala pro policial. Policial, ó, eu tô a 200 km por hora porque não tem nada escrito. Essa é a desculpa que alguns dão dizendo, não, Jesus não falou do dízimo, o apóstolo Paulo não falou do dízimo. Não. Então faz o que eu estou falando. Você ora, mas não acredita no dízimo. Você não vai na igreja, mas acredita que a oração vai te ajudar. Então, a Bíblia para você é de acordo com a sua conveniência. Me diz o tempo aí, por favor, Frank. A Bíblia para você, ela não contém nem Velho nem Novo Testamento. Ela contém conveniência. Aquilo que te convém, você acredita. O que não te convém, você não acredita, ainda que esteja escrito. Eu estou mostrando para você. Você quer acreditar em mentira? Problema é seu. Jesus foi quem disse, não fui eu. Obrigado, Frank. Eu não vim descumprir a lei, nem desobedecer os profetas. Foi ele quem disse isso. O próprio Deus. Jesus era Deus. Ou você não sabia disso? Quando Moisés recebeu a lei, Jesus estava com Deus e o Espírito Santo. Sempre existiu Jesus. Quando Abraão deu o dízimo, por que Jesus ou o Espírito Santo ou o próprio Deus não disse, não, rapaz, que negócio é esse? Você está dando dízimo à toa. Não. Abraão, Jacó, e assim foi. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é falta de fé, é ignorância. Eu estou te ensinando, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para te ensinar? Você já ouviu, já vou terminar. Alguém dizer, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja. Porque Deus está em todos os lugares. Tudo bem. Eu não preciso dar o dízimo, porque o dízimo era Velho Testamento. Tudo bem. Agora, aquilo que te convém, você crê, né? Aí não tem separação entre Novo
e Velho Testamento. O que te convém. Quando a sua barriguinha dói, ô Lázaro, aí você lembra de Deus. Aí você lembra do Deus do Velho Testamento. Aí você fala, ó, Deus de Davi, de Elias, de Moisés, de Abraão, de Noé. Aí você lembra do Velho Testamento. Perdão, aí você lembra. Olha, tem gente que paga para ser idiota. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olá, Josimar. Não deixe que ninguém te engane. Porque Jesus, os profetas, os discípulos falaram que nos últimos tempos o que mais surgiriam seriam os enganadores. E os enganadores estão dentro das igrejas evangélicas. Fica aí o recado. Divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Com 50, 100, o que Deus tocar, o seu dízimo, caso você creia. O dia que você entender por que os Estados Unidos é o país mais rico, mais poderoso do mundo, o dia que você entender que essa nação, a maioria das pessoas são dizimistas, ofertantes, as igrejas mais bonitas, mais lindas estão nesse país. Em cada esquina tem uma igreja. O dia que porque você entender por que os Estados Unidos é poderoso, você entender a história dos Estados Unidos, aí você vai entender o valor do dízimo, o valor da oferta, o valor de frequentar uma igreja. Mas enquanto você não entender, você vai comer na mão daqueles que estão te enganando. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Se você quiser o número do Pix, entre em contato comigo no Message e aí eu dou para você em privado. Divulgue o vídeo. Que Deus abençoe a todos.